Já. Vou dizer, eu comecei a minha vida acadêmica como aluna do curso de pedagogia. Naquela época não tinha muita gente na universidade, eram poucos cursos. O curso de pedagogia, ele era um curso ligado a história, geografia, estudos sociais. Ele não tinha assim digamos, uma administração própria, né? Então eu fiz pedagogia, em seguida, quando eu terminei, eu fui fazer mestrado, fui convidada para fazer esse curso. E quando retornei, então eu vinha com todo o gás assim para trabalhar, cheia de ideias, né? Tentei colocar muita coisa em prática, porque além de tudo, eu tinha credibilidade no que eu fazia. E daí então, eu cheguei num período em que nós tínhamos uma mudança administrativa na universidade. Estava passando de faculdades, né, para departamentos, centros, departamentos, coordenações. Eu cheguei no auge dessa mudança e logo fui envolvida nisso. Aí o reitor me designou para coordenar o curso de pedagogia. Então, nessa época, eu já tinha feito, na faculdade, eu tinha feito administração, a minha especialidade, isso foi sempre o que eu gostei. E no mestrado, eu fiz psicologia organizacional, então tudo dirigido para administração. Aí, a incumbência que eu recebi foi de estruturar a coordenação do curso de pedagogia. Agora, as diretrizes departamentais eram livros grossos, né, que você tinha que estudar tudo aquilo para ver as competências, porque são muito próximas, né? E aí eu fui estruturar a coordenação do curso de pedagogia. Fiquei de 78 ao final de 80. Quando foi em 81, ele me pediu se eu podia dar uma ajuda de passar para dirigir o departamento de educação, justamente por causa dessas mudanças, né? E aí eu fui. Então, entramos nessa de reformulação também, que já estava bastante estruturado, e eu fiquei durante um ano na chefia do departamento. Ele, nesse meio tempo, demonstrou um interesse assim de criar o colégio de aplicação. Aí me chamou, professora, eu tenho assim uma ideia de criar um colégio de aplicação aqui na nossa universidade e eu estou contando com a senhora. Pelo amor de Deus, onde é que eu vou me meter, né? Eu digo, ele disse, olha que é a menina dos meus olhos. Eu falei, tudo bem. Nós começamos então a fazer esse trabalho. Eu fui a uma reunião no Conselho Federal de Educação, no então Conselho, né? E mantive contato com vários diretores de faculdades e eles ficaram de me mandar material sobre isso e como mandar. Aí o reitor criou uma comissão, nessa comissão eu era a presidente, né? E nós então fomos trabalhar para criar o colégio. Fizemos o projeto, quando chegou em outubro mais ou menos, ele me chamou e perguntou como é que estavam andando os trabalhos. Eu falei, olha, professor, está muito bem, a gente já fez muita coisa, mas o interessante seria conhecer em loco a realidade de cada um, né? Porque nós queremos criar um colégio experimental, a característica dele seria experimental. E nós não podíamos criar uma coisa assim que não se encaixava com a nossa filosofia, com a nossa realidade, e teríamos que conhecer que filosofia essa gente trabalhava. Ele, tá certo, então a senhora vai fazer essa viagem. Tá bom. Aí fui a todos os colégios
verifiquei, ficava 2 dias, 3 dias lá, junto com o pessoal do colégio, conhecendo a realidade, pegando documentos, pegando informações. E aí, quando eu retornei, nós fechamos o projeto e foi encaminhado ao conselho, isso em 81. Foi aprovado e então nós começamos o trabalho de implantação. Eu quero nomear aqui também as pessoas que participaram dessa comissão, né? Nós tínhamos a professora Ana Shirley, professora Olinda Batista, professor Omar Sabino, que é a parte jurídica, professor Carlos Simão, e nós tínhamos da Secretaria de Educação a professora Leia e a professora Oselite, né? Então, esses eram os componentes da nossa comissão. Terminando, então, como eu era diretora do Departamento de Educação, então ele me chamou: professora, eu gostaria que a senhora ficasse no departamento, mas o colégio de aplicação vai precisar mais da senhora. Não, tudo bem. Só que eu estava pegando um trabalho para iniciar tudo. E você sabe que a realidade da universidade, em termos financeiros, não é muito fácil da gente trabalhar, né? Não, tudo bem, eu fico, eu faço. Aí isso já era final de dezembro, quando o conselho aprovou. Agora vamos fazer o quê? Um edital. Baixamos o edital para concurso de professores, equipe técnica, e tocamos o trabalho. Para começar o trabalho acadêmico propriamente dito em março, escolar, né? Aí, gente, nós temos muito o que fazer, vamos tocar o barco. Aí, nesse meio, primeiro nós fizemos o concurso para a equipe técnica, né? Secretária, supervisor, orientador, psicólogo, médico, odontopediatra. Então, esse pessoal todo era da nossa equipe. Eu vou nomear cada um. Fizemos isso. A primeira pessoa que nós chamamos foi a secretária. Uma pessoa bastante competente, que já era do sistema. Eu já conhecia a professora Leonísia. E aí nós montamos primeiro o esquema, como que nós íamos organizar esse trabalho, começar do nada. E o edital seria para fazer a inscrição das crianças. Tá? Vamos fazer essa inscrição e vamos já montar o nosso corpo docente do colégio. Começar pelo pré-escolar e primeira série. Aí assim nós fizemos. A professora Leonísia e eu, nós íamos a todos os bairros fazer as inscrições, porque não dava tempo de chamar esse pessoal para fazer inscrição no colégio que ninguém conhecia. Aí nós fomos a todos os bairros, meio-dia e meia, nós estávamos comendo sanduíche por aí afora para poder inscrever as crianças, porque nós não queríamos formar, assim, por exemplo, digamos, o nosso alunado de crianças de uma classe média alta. Nós queríamos crianças de todos os níveis, entendeu? Crianças que pertenciam à classe alta, à classe média e à classe baixa. Aí tá, fizemos as inscrições. Em fevereiro nós fizemos o sorteio, porque eles tinham que obedecer o cronograma, né? E formamos o nosso corpo docente. Já estávamos com tudo pronto. Agora, vamos fazer o concurso para os professores. Tá? Fizemos o concurso. Como nós só tínhamos uma turma de pré e uma turma de primeira série, então não precisava de muita gente. Os primeiros lugares nós chamamos. Então, a primeira pessoa que foi chamada para fazer isso
foi a professora Eli e a professora Marilene Acácio, essas duas pessoas. Como o concurso, o edital tinha validade de 2 anos, então no ano seguinte nós chamamos os outros professores que precisávamos. E aí a equipe técnica, tá? Como eu já tinha chamado a secretária, o professor Jaci Pinto, que foi aquela pessoa assim de vanguarda para a direção, foi uma pessoa que a gente se uniu para trabalhar mesmo com afinco. Tínhamos a professora Iara, que já era da universidade, tínhamos a professora Eliane, que era psicóloga, também foi chamada para trabalhar conosco, a doutora Simone, que é pediatra, que ainda aqui na universidade até hoje, né? Ela foi trabalhar conosco, a doutora Irecê, que foi a nossa odontopediatra. Aí tivemos a professora Edneide, que era a nossa assistente social. E quem mais? Eu não quero fugir da memória de ninguém, né? Então, tivemos essas pessoas. E aí, então, começamos o período letivo, tudo bem. E a cada momento que a gente ia passando, nós íamos procurando aperfeiçoar o nosso trabalho e estudando com afinco essa nossa implantação. Chegou o momento em que nós tínhamos que fazer com os professores um treinamento, porque nós estávamos com a filosofia nova de trabalho e tínhamos que preparar o pessoal para acompanhar essa filosofia. E fazíamos treinamento nos finais de semana. Era um pessoal que queria mesmo produzir, que queria mesmo trabalhar. A gente se dava as mãos e fizemos o seguinte também: nós não podemos fazer um trabalho desse só com o pessoal do colégio. A família é indispensável nessa união do colégio. E aí passamos a trabalhar também com a família. E passamos a dar também o suporte da família no colégio. Tá? E finalizando, eu quero te dizer que a universidade, para mim, a UFAC, ela foi tudo. Porque foi aqui na UFAC que eu consegui me estruturar, que eu consegui desenvolver tudo que eu tinha de condição. Eu consegui dar de mim aquilo que a instituição precisava e que eu precisava também dela. Eu fiz a minha vida toda aqui na UFAC. Eu tive a oportunidade de sair de fazer mestrado. Eu tive a oportunidade de dirigir setores dessa universidade. Eu tive a oportunidade de criar alguma coisa para essa universidade, de ser aquela mola propulsora para a criação do colégio de aplicação, que trouxe assim uma série de benefícios, eu acredito que para a comunidade, principalmente. E que para mim foi a maior satisfação da minha vida, uma realização que eu tive. E também uma satisfação do reitor, do primeiro reitor, que foi o professor Ligério, ele ter acreditado na capacidade de eu poder fazer alguma coisa. Passei pela gestão do professor Marçalino. À época, o nosso colégio foi autorizado a funcionar pelo MEC. Com 2 anos de funcionamento, ele foi reconhecido. E isso para mim foi tudo. Porque quando eu entreguei o colégio, depois de 7 anos, o colégio estava estruturado, tranquilo para funcionar, sem maiores dificuldades, né? Tive assim, tudo que nós fazíamos era com projetos.
fizemos um projeto para adquirir o gabinete odontológico. Era uma gracinha, era muito bonito, funcionava muito bem, completo. Criamos outras coisas assim, tudo através de projetos, né? E eu só tenho a agradecer a todos os reitores que eu passei por eles, que todos eles confiaram em mim. A vida aqui na universidade era meio conturbada, mas isso aí a gente levava tranquilo, né? Os reitores, eles tinham curso e a gente conseguia trabalhar.